Então, bom dia, pessoal. Hoje, detalhando a teoria da pena, nós vamos buscar fazer aqui uma apresentação dentro da discussão que nos comprometemos, né, na cadeira de Penal 2. Temos aqui. Então, tratando da teoria da pena, nós observamos que a parte geral do Código Penal é fundamentada em três importantes teorias: a teoria da norma penal, ou teoria da lei penal, que vai detalhar o fenômeno da lei penal no tempo e no espaço, ali do artigo 1º ao artigo 12, né, nós encontramos muito bem detalhado todos os elementos referentes à teoria da lei penal, a teoria da norma penal, a teoria jurídica do crime, ou teoria geral do delito, que trata dos elementos constitutivos do delito, que encerramos ontem ao tratarmos do concurso de pessoas, e vimos, né, exatamente esses elementos constitutivos, quais sejam a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, dentro dos aspectos relacionados propriamente ao conceito de conduta, aos elementos e as consequências dessa ação, a produção causal dessa ação e as causas de justificação, os elementos conformadores do tipo, o dolo, a culpa, todos esses conceitos que são relevantes e que constituem a matéria da teoria jurídica do crime ou teoria geral do delito, que estão no nosso Código Penal entre os artigos 13 a 31 do Código. E a teoria da pena, que iniciamos hoje e que vai tratar da matéria referente aos artigos 32 ao 120 do Código Penal. Portanto, é a matéria mais extensa, mais detalhada, mas igualmente a matéria que se refere à consequência da prática criminal, da conduta como ela está aí estabelecida. Então, a parte geral, ela tem esses componentes que nos permitem a interpretação da norma penal e a análise das suas consequências. Na presente exposição, interessa-nos particularmente a teoria da pena e seus desdobramentos, ou seja, as funções, a classificação, a aplicação e a execução da pena. Então, isso é que se torna relevante na matéria que dispomos agora, em termos de teoria da pena. Para a teoria da pena, a filosofia do direito dedicou uma importante análise acerca das teorias das funções das penas. O estudo das funções da pena permite-nos compreender sua importância para a estrutura social e os fundamentos que buscam legitimar a aplicação de uma sanção penal. Por mais que busquemos esses fundamentos, lembro sempre aqui a lição do Tobias Barreto, que é rememorada quase que diariamente aí por Luciano Nascimento, né, nosso professor também da pós-graduação e professor de Direito Penal da Universidade Estadual da Paraíba, de que, independente dessas funções míticas, né, ou filosóficas para a pena, na realidade a pena é uma articulação de poder e ela cumpre um papel político. O maior fundamento para a pena é propriamente político e diz respeito, de fato, à forma como o poder socialmente está distribuído e a quem pode, a quem é dado esse poder de punir e de que maneira ele estrutura isso socialmente. Atualmente, em sua conformação, o Estado tem assumido esse papel, sobretudo na perspectiva do Estado moderno, onde há busca desse monopólio da reação social ao delito, a busca exatamente
desse monopólio da repressão, desse monopólio da violência, né? Essa perspectiva de que trata-se igualmente apenas de uma violência, de um mal, mas um mal ordenado e organizado por parte do Estado. Então, isso tem muito mais a ver com a realidade política e a maneira como politicamente tem sido organizada essa reação social do que com qualquer fundamento que busquemos estipular, né, em termos de pensamento. Ainda assim, essas funções latentes, elas entram como elementos de justificação e tem relevância e tem interesse por parte da análise, né, penal. Né? A gente precisa, de qualquer maneira, tentar compreender como esses discursos operam e dão sentido a determinadas políticas criminais no contexto da dogmática penal e no contexto do controle social e como eles exercem algum tipo de influência no pensamento de uma determinada época. A pena sempre foi vista como um mal, tratando-se de uma instituição voltada para causar sofrimento e marcar os indivíduos que se voltaram contra os valores sociais positivos. Logo, o espaço da pena sempre foi pensado como um espaço fora do espaço social normal. É um território específico, né? Platão sugeria que os indivíduos executados pela prática de um crime deveriam ser levados para além das fronteiras da cidade, onde imperaria o caos, e ficariam sem sepultura, de maneira que seriam como se nunca tivessem existido tais indivíduos. É tirar da memória social a prática criminosa. E a melhor maneira de tirar dessa memória é pegar esses indivíduos e colocar fora do espaço social. Então, isso sempre foi pensado como um elemento de exclusão. A pena é uma exclusão moral e social, na perspectiva de que você realmente exclui esse sujeito do espaço social comum de convivência. Não é? Foi comum na antiguidade esse fato de deixar sem sepultura o corpo do transgressor da ordem social para que não houvesse memória. Né? Você busca, nesse tempo da pena, a retirada da memória do crime. E aí a obra de Antígona oferece-nos um precioso relato de como isso funcionava. Né? Para Eteócles, que morreu nobremente pela prática e pelo direito, Creonte ordenou pompas de herói, ou seja, ele fosse homenageado e, com isso, sepultado, né, com toda a pompa. Respeito total e detalhado aos ritos e costumes. Mas o corpo desgraçado de Polinices, o traidor, não terá sepultura, exatamente para que não seja dada memória a esse fato. De maneira que a pena busca realmente determinar o esquecimento da prática do crime. Porém, não há como se negar que, diante da verticalização do controle social, a exigência de conformação do comportamento dos indivíduos em sociedade, mediante a intimidação causada pela pena, ou seja, a prevenção, passou a ter uma tônica importante para a compreensão desse instituto repressivo maior. Então, não apenas essa visão retributiva, mas a preventiva ela vai ocupar, né, um papel importante nessa análise. Né? E essa é a perspectiva que, durante toda a história da pena, duas funções sempre estiveram presentes. A função da retribuição, punito que a peccatum est, ou seja, punir, corrigir quem errou, quem se desviou, né? Quem produziu o desvio, né?
E a função de prevenção, punito nesse percepto, punir para que não se desvie, punir para evitar o desvio, punir para que o desvio não se repita. E essas duas funções, de retribuição e de prevenção, sempre estiveram na ótica das reflexões acerca da pena. Modada ainda no modelo horizontal da vingança, esse modelo nós compreendemos de uma reação social que vem do campo privado, é essa perspectiva da vingança, né? E não é organizada pelo Estado, a ideia de retribuição talvez denote um critério mais antigo em termos de estrutura da sanção penal. Só que, eu acho que aqui inverteu a coisa, não há como negar que com essa verticalização do controle, ou seja, o Estado assumindo esse papel, essa exigência de conformação do comportamento dos indivíduos em sociedade, mediante a intimidação causada pela pena, passou a ter uma tônica mais relevante, né? Vejam só, as teorias retributivas da pena buscam o valor da pena em si, negando a possibilidade de um valor relativo da sanção penal. Por isso, elas são denominadas teorias absolutas. Os principais representantes dessas teorias, no contexto contemporâneo, são Kant e Hegel, né? E aí, aqui, nós temos os desdobramentos, né? Para Kant, a pena tratava-se de um imperativo categórico. E a melhor configuração da estrutura penal foi dada pelo Talião. A fórmula penal kantiana restou expressa da seguinte maneira: ao mal do crime, o mal da pena. De maneira que fica claro que a pena é um mal proporcional ao crime que foi praticado. E aí essa perspectiva de uma retribuição moral. Dentro da análise kantiana, a pena passa a ser uma obrigação moral a ser atribuída àquela pessoa, né? E o talião, né? O olho por olho, dente por dente, conforme ele, seria a melhor maneira para fixar a qualidade e a quantidade da pena. Estaria ali dentro de uma proporcionalidade estabelecida que traria, né, os elementos necessários para essa fixação. Observem que essa teoria leva, por isso que é chamada também teoria absoluta, né? Ela leva a uma perspectiva moral muito aprofundada, e a ideia central exatamente de que o homem não pode ser instrumentalizado, de que é um fim em si mesmo, e que todos os homens têm uma capacidade de ação de tal maneira que as suas ações se transformem em leis universais. Isso está dentro do pensamento kantiano. Portanto, nós somos responsáveis por aquilo que produzimos em termos de ações. E, dessa forma, a pena se torna também um elemento de reconhecimento dessa humanidade, desse sujeito que é responsável, que tem autonomia. Tudo isso depois vai ser criticado. Que autonomia tem determinados sujeitos em relação a um contexto social extremamente desigual, né? Mas, mesmo assim, essa visão de que essa responsabilidade era devida pelo respeito moral que eu deveria ter às pessoas, ao ser humano, dentro desse contexto de uma filosofia com uma análise bem absoluta, né? A razão kantiana significa que, posto por um lado, me conheça como um ser pertencente ao mundo sensível, a esse mundo inteligível, onde eu tenho essa capacidade de, pelos sentidos, conhecer, né? E aí aquela questão do realismo também aristotélico, dessa perspectiva da inteligibilidade do mundo, né?
Nil est in intellectus quod prius non fuerit insensus. Nada está na nossa inteligência que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Então, os sentidos nos permitem conhecer. O conhecimento nos é dado por esse sentido. Mas Kant acrescentava uma coisinha nessa abordagem aristotélica da inteligibilidade. Era o nis intellectus ipse, a não ser a própria inteligência. Então, a perspectiva era de que nós tínhamos algumas categorias a priori que estavam presentes e determinavam a forma como nós conhecemos. Né? Então, posto por um lado, me conheça como ser pertencente ao mundo sensível, terei como inteligência de reconhecer-me submetido à lei desse mundo inteligível. Né? E é essas categorias que me permitem conhecer, que me dão alguns conteúdos que me tornam humano, me tornam apto, né, a usar essa liberdade, né, de maneira a me responsabilizar por aquilo que pratico. E na ideia da liberdade contém a lei desse mundo e, portanto, a autonomia da vontade. Por conseguinte, terei que considerar as leis do mundo inteligível como imperativos para mim e as ações, conforme a este princípio, como deveres. E aí a perspectiva do dever moral que se constrói num homem que é autônomo e, portanto, livre e responsável por aquilo que produz no campo social. Ou seja, ele é apto, com isso, a responder por aquilo que ele produzir. A pena, portanto, é devida ao homem por ser racional, por ser capaz de conhecer as leis, e porque a ideia da liberdade decorre do fato de ser ele membro de um mundo inteligível, que permite o reconhecimento de sua responsabilidade, na máxima de um imperativo categórico. Dever que demonstra uma necessidade ética de ação, independente das inclinações naturais trazidas pelo mundo sensível. Então, independente dos convites ao desvio de elementos que surjam, né, por conta do mundo sensível, esse dever moral que é absorvido pela autonomia do homem, ele faz com que esse sujeito encontre, né, encontrando-se dentro dessa liberdade, torne-se responsável por aquilo que produza. E aí ele merece a pena. A pena torna-se também um elemento indispensável para que a humanidade desse sujeito seja respeitada. Né? Essa perspectiva que extraímos dentro desse imperativo. E aí, tratando-se de um imperativo categórico, não há como moralmente o homem ser eximido da pena. Daí a famosa assertiva de Kant, que declara ser necessário. Olha só como isso era radical, né? Por isso que é uma teoria absoluta, que declara ser necessário executar o último assassino em uma prisão, mesmo que diante do fato de uma sociedade que está prestes a ser dissolvida. Então, antes da dissolução da sociedade, o último assassino que se encontrar na prisão tem que ser morto. Do contrário, esse dever moral perpassa toda a coletividade. A coletividade também se torna moralmente responsável pelo homicídio que foi praticado. E aí a questão de que essa atribuição deve ser feita porque é uma forma também de se respeitar essa humanidade. Essa a perspectiva trazida por Kant dentro da sua elaboração teórica, dando à análise da retribuição uma perspectiva moral. A retribuição kantiana é uma retribuição, sobretudo, de natureza moral. Bom, a concepção retributiva da pena em Hegel é produto de sua filosofia dialética com fundamento na razão histórica. Então, diferentemente de Kant, já há uma certa materialização do conteúdo dessa retribuição,
E nós podemos dizer que Hegel funda a retribuição no seu sentido jurídico. Então, a retribuição kantiana é uma retribuição moral, construída a partir dos elementos da inteligibilidade do homem, de sua responsabilidade por aquilo que produz, por suas ações, enquanto em Hegel ela cumpre um papel institucional, jurídico, dentro do contexto da sociedade. Nesse sentido, a tese hegeliana supera a passividade da retribuição em Kant e assuma a dinâmica da reafirmação da ordem jurídica violada. Então, há uma certa dinâmica também presente na tese hegeliana. Por isso, a fórmula hegeliana, que é expressa na ideia de que a pena é a negação do direito. A pena é a negação da negação do direito. Quem é a negação do direito? O crime. O crime nega a norma. E a pena nega o crime. Se a pena nega o crime, ela afirma o direito. A negação da negação é uma afirmação. A negação da negação é uma afirmação. Logo, a pena para Hegel é a afirmação do direito, e não apenas um simples mal, mas a maneira de se classificar o direito como uma instituição vigente, uma instituição que, dentro dessa dinâmica, se afirma pela capacidade que tem de atribuir essa responsabilidade ao seu violador. Alguém fez alguma pergunta? Não, professor, pode continuar. É porque eu vi aí uma mãozinha, não foi. Tá bom. Então, a pena com que se aflige o criminoso não é apenas justa em si. Justa que é também, isso aqui foi do Filosofia do Direito, que tem uma tradução muito boa na Martins Fontes, né? Um texto de Hegel que é importantíssimo. Aquela passagem ali de Kant foi no Princípios Metafísicos dos Costumes, que também vocês encontram boas traduções para o português, principalmente na editora Coimbra. A pena com que se aflige o criminoso não é apenas justa em si. Justa que é também o ser em si da vontade do criminoso, uma maneira da sua liberdade existir, o seu direito. E é preciso acrescentar que, em relação ao próprio criminoso, constitui ela um direito, está já implicada na sua vontade existente no seu ato, porque vem de um ser de razão. Este ato implica a universalidade que por si mesmo o criminoso reconheceu e a qual deve se submeter como ao próprio direito. Mais uma vez, uma teoria de caráter absoluto, né? Por isso que essas teorias retributivas elas são também observadas como teorias absolutas, de maneira que passam a ver a pena como um elemento que deve ser aplicado, que não permite absolutamente quaisquer concessões, já que essa atribuição, no caso da pena, no caso da dinâmica ofertada por Hegel, afirma a ordem jurídica, afirma a vigência da norma. Não é preciso ir muito longe para demonstrar o artificialismo da construção hegeliana da pena. Basta considerar que o verdadeiro criminoso está longe de sentir a necessidade de redimir-se pelo sofrimento da pena. O que ele procura de todo modo é fugir a ela, e a esperança de escapar é precisamente um dos motivos que o estimularam a delinquir. É uma teoria de fundo ético extremado, cujo contraste com a realidade é evidente. Aníbal Bruno, no seu volume 3, quando trata da teoria da pena, na página 40, detalha esse artificialismo da construção filosófica de Hegel, que pode ser estendido igualmente a Kant. Essa perspectiva retributiva, ela opera alguns problemas, né? O Talião, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Se alguém vem e machuca o seu olho esquerdo, e você vai até lá e machuca o olho esquerdo dele, essa proporcionalidade está dentro de alguns limites que ponderáveis, né? Ou seja, que você tem um certo equilíbrio nisso aí.
Agora, se alguém vem e estupra sua filha e você abre essa noção de que a reação deve ter essa mesma proporcionalidade, já vai descumprir com alguns elementos da transcendência mínima da pena, de atingir a alteridade, ou seja, nem sempre a regra talional é tão perfeita. Óbvio que Kant não aceitaria igualmente esse tipo de reação. Não estou aqui dizendo que ele falaria isso, porque ele tinha também com ele que se constrói o princípio da dignidade da pessoa humana e se impõe, né, também igualmente alguns limites a essa reação. Mas a gente já começa a observar que o Talion não é tão perfeito assim, né? Ele comporta problemas que precisam ser articulados na dinâmica de uma sociedade contemporânea. Bom, Durkheim colocava o seguinte: em primeiro lugar, a pena consiste numa reação passional. Essa característica é tanto mais aparente quanto menos cultas são as sociedades. Então, as sociedades mecânicas, as sociedades primitivas, né, como assim eram denominadas, tinham na pena uma emoção, essa perspectiva emotiva que se vislumbrava nessas reações de cunho muitas vezes horizontal. De fato, os povos primitivos punem por punir, fazem o culpado sofrer unicamente por fazê-lo sofrer e sem esperar para si nenhuma vantagem do sofrimento que lhe impõe. A ideia é realmente cumprir rituais. Isso está na antropologia, quando você vai analisar o crime e castigo na sociedade selvagem lá do Malinowski, ou em algumas descrições mesmo dos povos ameríndios, né, por Lévi-Strauss, nós observamos que essas reações cumprem muito mais com um ritual do que propriamente obter, através dela, algum tipo de finalidade. Né? Talvez essa finalidade seja apaziguar o ânimo dos deuses. Isso tem, sim, presente nessa análise, mas não essa perspectiva de obter algum tipo de vantagem, né, com esse sofrimento. Aliás, a pena tão generalizada de Talião, porventura, não é uma satisfação dada à paixão da vingança, essa perspectiva vindicativa que existe na análise retributiva, sobretudo. Né? O Talião seria, por si mesmo, uma paixão por essa vingança, por esse dado emocional da pena. Né? Bom, a rejeição de qualquer consideração teleológica tende a dar às concepções idealistas do direito penal o resplendor inerente à ideia abstrata de justiça, independente do capricho humano. É isso que está presente nas teorias retributivas. Ruschig e Scherheim, que são dois importantes teóricos da Escola de Frankfurt e elaboraram um texto fabuloso que é Punição e Estrutura Social, discordam das teorias retributivas porque, observando o funcionamento das penas, veem uma instrumentalização completa, né? Ou seja, ela está muito mais vinculada às relações econômicas e à própria estrutura social do que a alguma perspectiva moral ou de dever que traz essa ideia de justiça independente do capricho humano. Né? O idealismo prepara na prática o caminho para a concepção liberal do direito penal. A principal demanda da burguesia em relação ao direito penal, a formulação de parâmetros precisos, calculáveis de conduta, é preenchida no programa idealista, que está baseado, de um lado, na legalidade a todo custo, e do outro, em retribuições, nada mais que retribuições, diante da prática do desvio. Só que aí isso acaba desconhecendo, por exemplo, que o crime é uma invenção, de certa maneira não existe naturalmente, isso é produto da cultura e produto de convenções e, sobretudo, produto do poder
que determina o que é crime. E, obviamente, existem fatos que talvez a comunidade até tenha uma maior preocupação, mas que não estão criminalizados porque não interessa essa criminalização às categorias socialmente dominantes, hegemônicas. É essa questão que o Rush e o Kisheheim vão alertar, né, de que é um programa idealista, baseado na legalidade a todo custo, mas essa legalidade ela inventa o crime e nem sempre esse desvio ele pontua realmente elementos indispensáveis para a emancipação social, para poder manter o funcionamento da sociedade, e essas retribuições são vistas dentro do crime, mas na realidade são programadas pelas categorias dominantes para atingir determinados setores sociais, talvez mais vulneráveis, né? E, portanto, não estão aí dentro de uma perspectiva idealista de justiça ou de retribuição. Bom, as teorias preventivas, ao contrário das teses retribucionistas, pregam a existência de uma finalidade para a previsão e imposição de uma pena. Assim, a pena é vista como uma estrutura de intimidação geral, a prevenção geral, ou como uma estrutura de neutralização do indivíduo delinquente e a busca de sua ressocialização. Aí seria a prevenção específica ou prevenção especial. Faltou colocar aqui entre parênteses, né, igualmente. As teorias preventivas possuem vários representantes, desde os integrantes do utilitarismo penal clássico, Beccaria, Jeremy Bentham, Paul Anselmo Feuerbach, passando pelos cultores do positivismo penal, Franz von Liszt, César Lombroso, Enrico Ferri, até os penalistas da atualidade, como Marc Ancel e Roxy. O Paul Anselmo Feuerbach, que é mentor do Código Penal da Baviera de 1813, é um representante da teoria da prevenção geral. Então, ele embora seu pensamento seja também marcado pelo idealismo alemão, que foi propulsor das teorias absolutas retributivas no campo da teoria da pena. O problema, né, que é aqui colocado, a doutrina de Feuerbach, o principal teórico do direito penal do início do século XIX, é uma combinação de concepções utilitaristas com as ideias de Kant. As penas são previstas para deter futuros criminosos, mas uma vez que o crime foi cometido, a punição não possui mais qualquer valor utilitário e é concebida como uma consequência automática da transgressão. Portanto, ele reúne aí os dois fatores. O problema, primeiro, é uma questão que era colocada por Hegel, de que Feuerbach tratava o homem como um cachorro a que se pode intimidar com um pau na mão, né? Com um cacetete na mão, intimidando aquele cão. E o homem não é assim, o homem é livre. Existem as escolhas morais, a possibilidade da escolha moral. Existe um filme que eu acho muito interessante, que faz essas reflexões acerca das penas, que é do Stanley Kubrick, que é o Laranja Mecânica. Eu até recomendo a vocês. Agora, talvez vocês compreendam alguns elementos que estão presentes no filme, né? Onde um sujeito delinquente juvenil, né, extremamente violento, é submetido a um tratamento de neutralização, né? E essa questão de como a humanidade é observada, existe lá uma discussão entre um presbítero e o diretor penitenciário, exatamente tratando de elementos que estão aqui referidos nessa análise das teorias da pena, né? De que é possível tolher as escolhas morais de um homem sem que ele perca a sua característica humana, ou seja, a sua própria humanidade, e aí a perspectiva de que talvez aquele caminho também não fosse
humanitário ou humano, né, propriamente, para produzir aquele modelo de tratamento. É interessante isso aí, porque Hegel, ao fazer a crítica de Feuerbach, demonstra, né, que essa perspectiva trazida aí pela prevenção pode determinar elementos até mais sórdidos, né, do que a retribuição na sua vertente mais absoluta. Bom, pode ser vantajoso para o Estado perdoar um certo tipo de criminoso. Ele pode ter entrado para o crime por força das circunstâncias e foi censurado e advertido, pode tornar-se um bom cidadão novamente. Enquanto que, se ele entra na engrenagem da lei, pode ser que um membro útil da sociedade fique perdido para sempre. De maneira que, normalmente, já se começava aí a observar, né, essas dificuldades no campo da execução das penas, no campo e aí essas teorias preventivas elas vão observando essa perspectiva da necessidade, né, da pena. Mas é mais importante para o Estado que a justiça se mostre inflexível, que não é influenciada por considerações oportunistas que subestimam a autoridade. E aí é um discurso que entra em choque entre a perspectiva utilitária com a perspectiva retributiva, né, analisando a ideia do choque com a autoridade, da distribuição do poder social, da necessidade que tem a autoridade de afirmar, né, o seu poder de ordenação social. E aí existe esse choque presente na ideia da pena. Em alguns momentos, você sabe que ela pode perder o sentido, a não ser esse de afirmar a autoridade. Né? Ela não teria essa análise. Né? Da lei, transformando a própria capacidade intimidatória numa brincadeira de criança. Nesse sentido, os juízes poderiam talvez impedir que muitos cidadãos úteis caiam nas malhas da lei, mas, ao mesmo tempo, esses não fariam nada além de encorajar novas transgressões. Por isso, movidos pela piedade para com os prisioneiros, eles negligenciam seus deveres para com o Estado e violam os direitos dos cidadãos. Essa era a posição do Feuerbach, que é descrita, né, por Rush Kirchheim dentro do seu texto Punição e Estrutura Social. Então, aqui nós temos claramente essa visão de que a pena, mesmo que individualmente ela não tenha sentido, ela não sirva, ela não tenha vantagens, ela deve ser aplicada para desencorajar novas transgressões. Mas isso eu devo levar em conta a publicização dela, a possibilidade das determinadas categorias sociais terem informações e saberem o porquê estão sendo punidas, e às vezes isso não ocorre. A gente sabe as dificuldades que se tem para lidar, né, com essa análise assim de maneira tão expansiva. Né? Para Bentham, quando ocorre um ato nocivo, um delito, dois pensamentos se devem oferecer ao espírito do legislador ou do magistrado. O modo de prevenir o crime, para que não torne a acontecer. Isso aqui é a teoria das penas legais, né, de Jeremy Bentham. A citação é feita diretamente do texto dele. Existe uma tradução. Eu tinha até uma edição contemporânea, me parece, a segunda edição em inglês. Estava todo se esfacelando o livro, né? E era antigo, né? De 1809, me parece que era a segunda edição. E aí tive que comprar essa edição em português para poder fazer essa referência, né? Até porque passava mal. Se fosse abrir, a gente morria de asma. Estava muito antigo, muito empoeirado. Quando ocorre um ato nocivo, um delito, dois pensamentos se devem oferecer ao espírito do legislador ou do magistrado. O modo de prevenir o crime, para que não torne a acontecer.
e o meio de reparar, quando for possível, o mal que se tem causado com a prática do crime. Então, essa era a perspectiva trazida por Bentham na hora, né, de fazer a análise dessa aplicação da pena. Né? A pena deveria servir para se observar se ela vai prevenir novas práticas criminais e reparar o mal que foi causado com aquela prática em específico. O perigo mais imediato vem do criminoso. Este é o primeiro objeto a que se deve acudir. Mas ainda resta o perigo de que outro, pelos mesmos motivos e com a mesma facilidade, não venha a fazer o mesmo, não venha a praticar o crime igualmente. Sendo isto assim, há dois modos de atalhar o perigo: um particular, que se aplica ao réu, e outro geral, que se aplica a todos os membros da sociedade, sem exceção. E aí essa perspectiva da neutralização delinquente, né, que é o réu, e a publicização, né, dessa aplicação, a ideia de que ela é confirmada, que se aplica a todos os membros da sociedade, na ideia da prevenção geral, né, que está aí estabelecida dentro do pensamento do Jeremy Bentham. Segundo Beccaria, faziam-se necessários motivos sensíveis suficientes para dissuadir o espírito despótico de cada homem de novamente mergulhar as leis da sociedade no antigo caos. Esses motivos sensíveis são as penas estabelecidas contra os infratores das leis. Digo motivos sensíveis porque a experiência mostrou que a multidão não adota princípios estáveis de conduta, senão por motivos que afetem de imediato os sentidos e que se assomam ao continuamente. Essa perspectiva do Beccaria, que está no clássico dos delitos e das penas, confirma a adoção utilitária da prevenção, da teoria da prevenção, por parte do programa político criminal por ele sugerido. Dentro dessa análise, né, ele até mais adiante vai dizer que mais do que a quantidade da pena, é a confirmação dela, é a ação dela propriamente, ela ser efetiva que dissuade a prática criminal. Então, não era colocar penas muito altas. O fato dela estar ali não significa nem mesmo que as pessoas... o que torna sensível a pena é ela ser efetiva. É realmente não haver impunidade. É você aplicá-la quando há a prática criminal. E, portanto, é essa perspectiva que, segundo ele, leva à dissuasão da prática criminal. Para Leeds, a pena é, em sua origem, quer dizer, em todas as formas primitivas que podemos conhecer no início da história da civilização, uma resposta cega. Estava no tratado lá, direito penal dele, e está... Não, esse 95 não é o tratado, esse é a ideia de fim no direito penal, é o programa de Marburg. Né? Na sua página 49, nós encontramos a pena em sua origem, quer dizer, em todas as formas primitivas que podemos conhecer no início da história da civilização, uma resposta cega, aquela perspectiva emocionada da vingança, né? Instintiva e impulsiva, e não determinada pela representação de um fim para alcançar. Com a influência da ideia de fim, a perspectiva teleológica da pena, né? A força da pena se converte em direito penal. Então, trazer a pena para uma organização vertical exclui esses aspectos emotivos, esses aspectos morais, instintivos, que estão presentes na ideia da representação da pena e lança ela na perspectiva de um fim, que é exatamente o texto principal aí do Franz von Leeds, que é a ideia de fim no direito penal, buscando
essa análise, né, do programa que ele desenvolve para a Universidade de Marburgo, onde ele veio a exercer a cátedra. E é dentro dessa análise, né, é onde ele observa também essa finalidade preventiva da pena, exatamente por atender a um fim, essa busca teleológica, ou seja, ela não ser apenas uma resposta instintiva, impulsiva e não determinada por qualquer outra representação de fim a ser alcançado, que é próprio do retribucionismo, mas a partir da ideia da existência de um direito penal e da organização dessa reação social por um ente político, que é o Estado, convertendo isso em termos de direito penal, a pena passa a ter esse aspecto, sobretudo preventivo. Veja, então Litz continua, né? A correção, a intimidação e a inocuização são efeitos imediatos da pena. Veja aqui que ele está estabelecendo a correção para os recuperáveis, a intimidação voltada para os demais que não praticaram, mas a perspectiva aí de uma prevenção também de um caráter eclético, né, misto. A inocuização para aqueles que ele considerava irrecuperáveis e, portanto, ele sugeria a pena perpétua, a pena de morte, né? São os efeitos imediatos da pena, que se encontram imersas nas forças do instinto e por meio das quais se consegue a proteção dos bens jurídicos. É claro que a pena possui toda uma série de efeitos que eu denominaria de reflexivos, os efeitos reflexivos. Porém, estes carecem de entidade suficiente para colocar por terra a nossa classificação. Então, falta, dentro daquela característica retributiva, moral, elementos, segundo ele, para colocar por terra a classificação que leva a uma análise utilitária da pena, né? É essa base que é desenvolvida, né, no programa de Marburgo, do Franz von Litz. Se a correção, a intimidação e a inocuização são, de fato, consequências essenciais e possíveis da pena, e, por sua vez, formas possíveis de proteção dos bens jurídicos através de uma pena, cada uma destas três formas de pena terá que corresponder a três categorias de delinquentes. Sem embargo, em geral, deveria adotar-se como ponto de partida para as reflexões anteriores a seguinte classificação: correção do delinquente capaz de corrigir-se. Intimidação do delinquente que não requer correção, exatamente para que não venha a delinquir, né? Nem chegue a essa prática. Inocuização do delinquente que carece de capacidade de correção. O programa se definia muito claramente, né, na perspectiva da atuação final do direito penal, né? O problema da adoção de uma teoria de prevenção especial, como proposta por Litz, e ele, igualmente, e de maneira diferenciada aos demais teóricos da prevenção que analisamos até agora, que trabalham dentro da perspectiva da prevenção geral, ele adota essa perspectiva da prevenção especial, voltada para os próprios indivíduos. Como classificar com certeza a espécie de delinquente para definir a reação penal adequada? Isso constituiria aquilo que nós chamamos de direito penal do autor e poderia produzir. Há um outro elemento aí. Ao não se fazer essa análise das autonomias e ao excluir a culpabilidade, eu entro naquela crítica que foi de um conservador, que é o Gabriel Tarde, de que os positivistas, entre eles eu poderia citar também o Litz nessa análise, né, na maneira como ele faz essa análise, é muito próxima da escola positiva italiana, que trata também da prevenção especial, transformaram todos em culpáveis, todos passíveis de uma responsabilização, menos os delinquentes, porque como estão aí para o atendimento de um fim do direito penal,
eu não faço uma análise de culpabilidade, basicamente, ou de responsabilidade, porque tá sempre esse programa levando em conta as perspectivas do autor, já determinando as consequências de maneira prévia, muitas vezes. E aí esse direito penal do autor contraria o garantismo penal, contraria todos os elementos de conhecer os fatos, né, do direito penal do fato, do direito penal que analisa a situação concreta e leva a uma classificação delinquente e muitas vezes carece também de verificabilidade, né? Se considerarmos o delinquente sempre como um enfermo ou inadaptado social, a pena deveria assumir uma perspectiva de tratamento e não de estrutura repressiva. Acabamos de falar um pouco sobre isso. Acaba que essas medidas terminam sendo medidas próximas às medidas de segurança que nós impomos aos inimputáveis, com uma duração indeterminada, exatamente por se tratar de um tratamento, e isso cria muitos problemas para o convencionalismo penal e para a limitação do poder de punir do Estado. Portanto, essa teoria da prevenção especial, ela traz, sim, uma série de desdobramentos que não são legais, né, dentro dessa análise, que se, por um lado, concebe a pena dentro de uma estrutura do Estado, atendendo a um determinado fim, ela alcança também uma expansão aí dessa intervenção de maneira, muitas vezes, abusiva, né? E isso pode, sim, ensejar abusos de autoridade, abusos, um rompimento também da dignidade da pessoa humana, né? Do respeito aos princípios gerais que estão estabelecidos hoje nas convenções internacionais de direitos humanos e catalogados e positivados na nossa Constituição, que merece toda referência, né, no momento, né, da aplicação da norma penal. As teorias da pena hoje poderiam ser catalogadas, né, no momento, na forma contemporânea, né, em teorias acerca da função da pena, mais aceitas com conteúdo da prevenção geral positiva, subdivididas em prevenção geral positiva fundamentadora, que foi defendida por Welzel e Jacobs, e a prevenção geral positiva limitadora, de Hassman e Hoxie, né, que eu esqueci de colocar aqui o termo Klaus Hoxie, que vamos fazer essa análise, né? Bom, ao direito penal deve interessar menos o resultado positivo atual da ação que a permanente tendência positiva do atuar humano, de acordo com o pensar dos juristas, assegurar o respeito pelos bens jurídicos, quer dizer, a validação dos valores de um ato é mais importante que regular os resultados positivos nos casos individuais e atuais. Portanto, Welzel se preocupa muito mais com confirmar a identidade normativa e a ordem jurídica do que com a ideia própria da prevenção especial, porque, na realidade, serviria a pena para demonstrar que aquela ordem está vigente, que ela é válida, né? Não é essa perspectiva de ao direito penal deve interessar menos o resultado positivo atual da ação, então o fato dessa ação aqui ter sido, que a permanente tendência positiva do atuar humano, de acordo com o pensar dos juristas. Assegurar o respeito aos bens jurídicos, quer dizer, a validação dos valores de um ato, e, portanto, a vigência daquela ordem, como ela está estabelecida, é mais importante que regular os resultados positivos nos casos individuais e atuais. Porque é por isso que, inclusive, tem uma análise, eu esqueci o texto, essa semana, na segunda-feira à tarde, Luma tem um texto
sobre a teoria dos direitos fundamentais, né, dele, onde ele diz que esses direitos muitas vezes são criados exatamente para serem violados e, com isso, o Estado voltar a afirmar a sua identidade política e voltar a afirmar aquele elemento como valor. É uma sistemática dinâmica, né? Ou seja, é como se os fundamentos do Estado, que reconhecem os direitos de cidadania e que estão ali elencados, eles estão ali predispostos exatamente para que, quando ocorra essa violação, e essa violação ocorrerá, ou seja, eu estou na ideia de que essa violação ocorrerá, e muitas vezes ocorre pelo próprio Estado. Então, o próprio Estado é o responsável por violações aos direitos humanos. Isso serve para que o Estado, num esforço reflexivo, confirme. Ou seja, aquele Estado que viola é exatamente o Estado que confirma. E vai fazer essa confirmação numa comunicação sempre muito dinâmica com a comunidade, né? Parece uma coisa um tanto esquizofrênica, né? Você é, ao mesmo tempo, o violador e o confirmador dessa ordem. Mas é mais ou menos o que ocorre dentro dessa ótica onde o Estado ele vai afirmar, né, com a aplicação da pena, com as reparações, com a responsabilidade que gera esse elemento. E aí ela tem uma perspectiva de informar, de comunicar de forma generalizada os fundamentos pelos quais a ordem se estatue. Daí a ideia de uma prevenção geral fundamentadora, né? Sentir, entendido como está disposto, o resoluto ou querer, é a conduta psíquica permanente. Sentir exatamente aqui Welser vai demonstrar claramente a influência aristotélica na sua teoria, né? Na sua teoria de ordem ontológica, onde a perspectiva da inteligibilidade, o sentir a inteligibilidade é entendido, que é exatamente essa perspectiva de conhecer a partir dos sentidos. São esses sentidos e a experiência dos sentidos, essa experiência do sentir, a experiência dos sentidos, que é uma conduta psíquica, que é um elemento psíquico permanente do ser humano. Enquanto vivermos, estaremos sentindo, estaremos conhecendo, né? Tem até aquela piada do senhor que estava morrendo, e aí disseram, a gente vai botar a vela agora, o senhor quer que acenda como? Aí, não sei. Aí ele diz ainda antes de morrer, né? Vivendo e aprendendo, né? Eu estou aprendendo com vocês ainda aqui até a forma de como colocar a vela no cadáver, né? O cadáver que serei eu em breve, mas ainda estava sentindo, né? E é uma conduta psíquica, porque é a conduta que nos envolve com a alteridade, envolve com o meio social, né, de maneira permanente, né? O modo constante também de valorar e querer, né? Nesse sentido, existe também um sentir legal, que é exatamente uma inteligibilidade do direito, jurídica, né? Consistente na vontade constante de cumprir o dever, né? Para esse sentir jurídico, resulta indiferente que os motivos determinantes sejam mais os de interesse egoísticos ou da consciência de valor do cumprimento do dever. O direito deve exercer uma influência sobre esses fatores, mediante seu conteúdo de valor, sobre os bens jurídicos, né, que é tutela, sobre a consciência moral, que é exatamente essa inteligibilidade do dever, esse sentir o dever, mediante sua permanência sobre o costume e mediante a força do direito sobre os instintos egoístas. Despertar, criar e conservar esse sentir jurídico. Olha aí a prevenção geral fundamentadora, né? Despertar, criar e conservar essa inteligibilidade jurídica legal constitui uma das missões fundamentais do direito, sobretudo do direito penal e do direito público.
Disto resulta que é a missão do direito a proteção dos valores éticos, sociais, elementares do sentir, ação. E somente depois, incluindo nisto o amparo dos meios jurídicos em particular. Então, a ideia é, sobretudo, criar essa inteligibilidade, né, jurídica e o dever, né, de proteção, o dever ético, né, de proteção dos valores. Portanto, é uma prevenção geral fundamentadora. Né? Para Jacobs, a missão do direito penal é garantir a identidade normativa constitutiva da sociedade. A sociedade é a construção de um contexto de comunicação que, em todo caso, poderia estar configurado de um modo diverso de como está configurado no caso concreto, visto que se trata de uma configuração, a maneira como ela está ali configurada, e não da constatação do Estado. A sociedade está sempre em construção. A identidade da sociedade é determinada por meio de regras de configuração, vale dizer, por meio das normas. Assim, o contexto de comunicação deve manter sua configuração diante de modelos divergentes. Existem identidades divergentes, existem disputas, ele compreende isso. Mas essa configuração que vem do poder do Estado tem que se prevenir de forma a se fundamentar, né? E aí se quer evitar que toda divergência se tome como um começo de uma evolução. Nem sempre as divergências implicam numa evolução, numa mudança social de caráter positivo. E aí se previne protegendo a atual configuração, essa perspectiva de conservação, né, dessa estrutura, em princípio, dentro dessa perspectiva da prevenção geral, que fundamenta aquela identidade normativa, o seu funcionamento. A pena para Jacobs serve como confirmação da configuração da sociedade, tendo a missão preventiva de manter a norma como esquema de orientação. Então, a norma é mantida como esquema de orientação. A fidelidade do indivíduo à norma orientadora da conduta. Nesse sentido, Jacobs observa 3 pressupostos. O delito é a ação de uma pessoa exclusivamente formal, porém, em todo caso, de uma pessoa, e por isso deve ser entendido como algo com significado, como um contraprojeto perante a sociedade. Então, essa pessoa lança, e aqui ele se aproxima um pouco daquela dinâmica hegeliana, né? Cada um, ao praticar um delito, lança um contraprojeto daquela configuração posta, né, para a sociedade. A pena marginaliza o significado dessa ação. Então, a pena exclui o significado dessa ação, marginaliza o significado dessa ação, que é um contraprojeto. Se a pena marginaliza esse significado, ela confirma, né? Enquanto marginalização de um contraprojeto é executado, a pena deve ser executada. Tem lugar como violência, mas uma violência que confirma a configuração da sociedade, portanto, previne das propostas divergentes. Né? É uma prevenção geral. A pena não é uma luta contra um inimigo, tampouco serve ao estabelecimento de uma ordem desejável. Ela não está num projeto de uma ordem, mas somente a manutenção daquela configuração normativa, daquela realidade social. A prevenção geral, fundamentadora, sugerida aí por Guinter e Jacobs, com base também no projeto ético lá desenvolvido por Welzel, que foi o seu tutor, né, na universidade. Portanto, Jacobs dá sequência ao pensamento welseniano nesse aspecto e, com isso, funda a prevenção geral positiva, fundamentadora. Não é uma luta contra o inimigo. Aliás, a pena você oferta, geralmente, ao cidadão. Né? Por isso que a gente tem que observar isso aí. Ao inimigo, inclusive, ele que descreve o direito penal do inimigo, essas medidas seriam medidas de segurança, basicamente com prazo indeterminado. A pena não. A pena tem um fundamento, um período, né,
Tampouco serve ao estabelecimento de uma ordem desejável. Não é pela pena que chegamos a essa ordem desejável, mas pela pena nós temos a manutenção dessa realidade como está, né? Ela se contrapõe às divergências atuais, às divergências, aos contraprojetos, e, portanto, ela previne de forma a fundamentar a atual ordem. A prevenção geral positiva limitadora. Em contrapartida à prevenção geral fundamentadora, sustenta-se uma prevenção geral positiva limitadora. A defesa dessa orientação baseia-se fundamentalmente em que a prevenção geral deve expressar-se como sentido limitador do poder de punir do Estado. Na realidade, a ideia é de que as reações sociais elas vão estar presentes nas práticas criminosas. E elas, sobretudo, naquelas que ocorrem, né, e geram algum tipo de perturbação nas relações sociais, como homicídio, como estupro. Né? Não será dispensada a reação dentro dessa questão. A ideia é de que, na comunicação, existem várias propostas de reação. Né? Na comunicação no meio social, existem várias propostas. Essas propostas, algumas vezes, são extremamente abusivas e talvez mais violentas do que aquela que está proposta pela pena. Então, a pena ela gera uma prevenção geral positiva limitadora porque ela limita essas outras propostas de reação. Na realidade, ela cria um processo civilizatório de comunicação, de maneira que as reações, que muitas vezes são bem mais violentas, imagine o que uma comunidade interiorana propõe ao estuprador de uma criança. Não é? Se forem lá dentro da cadeia, eles vão chegar e tirar o cara de dentro da cadeia, como já ocorreu em alguns momentos, e linchar. Essa perspectiva do linchamento, que não tem governo, que é uma violência coletiva, pode servir de expiação, né? Essa perspectiva emotiva, né? Que o ritual do linchamento cria, né? Num delito de multidão, onde existe tudo isso, mas o que propõe a ordem estatal e o direito penal limita essas outras formas de reação e se torna uma prevenção geral positiva limitadora, no sentido de que ela expressa como um processo limitador do poder punitivo, não apenas do Estado, mas da própria... Eu acrescentaria aí, em relação ao que está escrito por Bittencourt, mas uma prevenção geral limitativa dirigida às formas de reação social propostas, incluindo a do Estado, porque a do Estado também não pode passar da forma legal da pena. Há uma convenção que inclui a pena, e a pena se torna a única proposta legítima dentro daquele ambiente social. E, portanto, ela previne outras formas mais violentas. O conceito de prevenção geral positiva será legítimo desde que compreenda que deva integrar todos os limites: intervenção mínima, proporcionalidade, ressocialização. Então, ter sim um espírito teleológico, porque seria muito desprovido de sentido prender apenas por prender e não gerar algum programa, embora a gente saiba que esses parâmetros de ressocialização temos que ter cuidado, porque a ressocialização ela pode ser observada dentro de um parâmetro máximo que leva muitas vezes à aniquilação moral, né? É isso que estava ali dentro daquela perspectiva do filme Laranja Mecânica, essa neutralização da índole ou a ressocialização mínima, buscando aí uma integração com não reincidência ao espaço social, mas sem a aniquilação do sujeito, das suas escolhas, da sua identidade, da maneira como ele se comporta. Então, essa é uma palavra de muitos sentidos e de uma dificuldade muito grande também para ser interpretada. Se, por um lado, eu fazendo uma análise
criminológica ou mesmo político-criminal observe que a ressocialização não existe, que ela é uma ficção, e né? Eu não vou entrar nesse mérito. Por outro lado, a ausência dessa perspectiva pode promover uma política criminal muito mais rigorosa, muito mais desumana, e, portanto, eu não me comprometer a equipar as prisões com escolas, equipar as prisões com ambientes de trabalho, equipar as prisões com ambientes de lazer, com ambientes de convivência social, porque esse discreto em relação à ressocialização faria com que eu não dispensasse tantos serviços penitenciários e, ao reduzir a prisão apenas como um depósito, dentro de uma perspectiva exclusivamente retributiva, eu também iria desumanizar ainda mais esse ambiente. Né? Já é um ambiente deveras desumanizado. Portanto, é essa questão que a gente deve ter. Né? E aí esses limites que são impostos para que a pena atenda a algumas questões, né? A intervenção, a proporcionalidade, a ressocialização, a culpabilidade, previne esse esvaziamento da pena, transformando tão somente em sofrimento, sem estabelecer quaisquer outros elementos que limitem, né, a forma do poder do Estado lidar legalmente, né, com esse instituto, com a pena, em que o Estado deve atuar punitivamente, harmonizando suas eventuais contradições recíprocas. Então, tem essa questão, né, que está aí posta. E aí, segundo Hasme, a prevenção geral positiva é a reação estatal perante os fatos puníveis, protegendo ao mesmo tempo a consciência social da norma. Né? Protege a consciência social da norma. Proteção efetiva deve significar atualmente duas coisas: a ajuda imposta por critérios de proporcionalidade e consideração à vítima. Então, essa análise que é trazida também por Hasme, né, no sentido de que a prevenção geral positiva limitadora também vai dotar a pena dessas condições de reparação, exatamente para que legalmente produza, né, com respeito à dignidade da pessoa humana, produza os elementos desejáveis de consideração à vítima. A ressocialização e a retribuição pelo fato são apenas aspectos do fim geral da pena, a prevenção geral positiva. No fim secundário de ressocialização, atesta-se que a sociedade corresponsável e atenta aos fins da pena não possui qualquer legitimidade para a simples imposição de um mal. Ela não pode simplesmente chegar lá e linchar o sujeito, ou reagir da forma que bem entender. Ela deve observar com o Instituto da Pena alguns elementos legais que limitam essa atuação na reação. Não é a reação arbitrária, não é a reação que eu penso que deva ser aplicada, mas é aquela legalmente estabelecida, por isso previne de forma a limitar a forma como a repressão se processa socialmente. Portanto, com tais conteúdos, né, a gente observa todo esse histórico evolutivo no tocante às reflexões acerca dos fundamentos da pena, que saíram de um modelo mais moral, retributivo, muitas vezes vinculado também às perspectivas vindicativas, né, horizontais, para atendermos e chegarmos a um critério que me parece hoje adequado e o mais correto, que é dessa prevenção geral limitadora, exatamente dotar a resposta do Estado de uma legitimidade e de uma civilidade, de um grau de civilidade que nós não encontramos nas outras formas de reação, e é essa a que deve pautar a nossa atuação como
juristas e como aplicadores do direito, né? Com relação ao Código Penal, como está no Código Penal? O Código Penal adota uma teoria mista ou eclética, que envolve tanto a ideia da retribuição quanto a ideia da prevenção. No artigo 59, nós encontramos ali os fundamentos para a aplicação da pena. A pena deverá ter as características suficientes para retribuir a prática criminal e prevenir o crime. Mas no programa que observamos, né, de aplicação da pena, há uma dificuldade óbvia nessa teoria eclética e muitos elementos do artigo 59 sinalizam a influência ainda do positivismo penal no legislador e na formulação como nós aplicamos as penas no nosso contexto. A gente vai ver isso quando estudarmos a aplicação da pena. Eu vou detalhar bem essa influência. E lógico que a gente vai precisar maturar um pouco, né, dentro desse cenário, os elementos relacionados a toda essa estrutura. Mas é óbvio que tem a tendência, exatamente por influência das convenções internacionais de direitos humanos e da própria Constituição, é que a pena assuma essa característica limitativa, ou seja, de uma forma de reação legal e que tenha determinados objetivos para não se desumanizar, para não perder a sua característica humana e que esteja imposta de maneira a excluir outras formas abusivas, talvez, de reação. Eu tinha preparado essa aula, acho que antes da gente entrar no período remoto, e nunca havia dado, né? Ou seja, essa é a primeira turma com a qual eu me senti à vontade também de aqui explanar. Talvez que a turma é menor e a gente pode promover uma discussão mais ampla, mas eu acho que ela consegue lidar com todos os elementos relacionados à questão da pena. Não sei se vocês acompanharam, se há alguma dúvida, se há alguns elementos que a gente precisa esclarecer. Fiquem à vontade, né? Está aberto agora a palavra. Professor, eu acho que você explanou bem tudo. Ficou bem claro. Né? Sim. Obrigado, Raine. Eu que agradeço, professor. Nem todos são assim. Bom, então a gente vai ter essa sequência. Eu acho que em teoria da pena a gente vai conseguir fechar alguns elementos, né, e deixar algumas questões que às vezes não ficaram esclarecidas durante o curso, né, de maneira a entendermos melhor, né, esse funcionamento todo. Mas a aula era essa. Se não tivermos mais qualquer dúvida, né, a gente interrompe aqui. Sim, eu fico de mandar esse slide, né, para vocês, porque vocês podem fazer esse acompanhamento. E vou ver também a possibilidade de alguns monitores, né, que nós estamos com 3 monitores, mas estão todos lá em Penal 1, de um vir para aqui também para fazer esse acompanhamento de vocês. Eu acho que ficaria interessante, com exercícios complementares e plantões de dúvidas, tá certo? Ok, professor. Um abração, até para a semana, né? Abraço, Espero até. que estejamos todos bem. Boa semana para você. Igualmente.